Vamos nos perder, ó Deus, nas demandas de cada dia. Por isso, Espírito Santo, tu que conheces o nosso mais profundo, tu que nos sondas e que penetra até a divisão da alma e do espírito, venha nessa noite e traga a revelação do Senhor para cada um de nós, porque nós precisamos, dependemos da tua direção. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero nessa noite compartilhar essa palavra com você. E essa palavra vai falar da alegria do crente, dizendo que a alegria do Senhor, ela é algo precioso para cada um de nós. E nós precisamos entender que a alegria do Senhor, ela, nesse tempo que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, de tantas dificuldades, parece que manter-se a alegria em nossos corações parece que é algo muito difícil. E, de fato, nós precisamos compreender de forma mais clara que a alegria cristã, ela não é a ausência de batalhas. A alegria cristã, ela não é a ausência de lutas, mas é a presença de Deus em meio às batalhas, em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio aos conflitos. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver aqui que Paulo ele está ensinando que a verdadeira alegria, ela não nasce das circunstâncias favoráveis. E a gente precisa compreender isso de uma forma clara, amados, porque nós condicionamos a nossa alegria a situações que sejam favoráveis para nós. E quando nós olhamos para isso, vamos ver que a vida firmada em Cristo, sustentada pela oração, governada pela paz de Deus e dirigida pela mente transformada, é que nos traz a verdadeira alegria. Por isso, eu e você precisamos compreender melhor qual é o caminho que nós temos que trilhar para encontrar essa alegria, esse contentamento em Deus. Porque vivemos tempos marcados pela ansiedade. Vivemos tempos que as notícias, elas mudam a cada minuto. E cada vez que nós ouvimos uma notícia ruim, cada vez que nós ouvimos algo desfavorável, a tendência é que nós venhamos também, junto com essas informações, nos entristecer. Mas eu e você precisamos compreender que nada neste mundo pode tirar a alegria do Senhor em nós. Talvez as circunstâncias que nós estamos vivendo no nosso país, né? Circunstâncias financeiras, econômicas, talvez conflitos familiares, talvez enfermidades inesperadas, talvez um futuro incerto que nós às vezes nos deparamos com ele. Mas nessa noite, eu e você precisamos nos perguntar, querido, como permanecer em paz quando tudo parece que está dando errado, quando tudo parece que está instável. Como permanecer feliz em Cristo quando tudo parece que está indo de água abaixo. Talvez nessa noite o que você e eu precisamos compreender é exatamente o que Paulo está escrevendo aqui em Filipenses, capítulo 4, de 1 a 9. Esse texto, nessa atualidade, ele se torna muito relevante, porque o que mais nos impressiona aqui é que Paulo, quando está escrevendo esse texto, ele não está ali sentado, talvez na praia, vendo o movimento. Talvez ele não está ali na cobertura da sua casa, olhando como que está a cidade. Muito menos num shopping, olhando como que as pessoas se comportam, para poder chegar a uma conclusão de que a alegria em Cristo é algo diferenciado. Ele está preso, acorrentado. Ele está ali fisicamente limitado, mas algo dentro dele não está preso, a alma dele não está presa,
o coração dele está livre e por isso ele escreve essas palavras que nos confortam 2000 anos após aquilo que ele escreveu. Talvez nessa noite você e eu precisamos compreender de forma mais clara, porque isso nos ensina uma verdade muito poderosa. A alegria do crente não depende do que acontece ao seu redor, mas de quem governa a sua vida. Talvez seja isso o grande, o grande ápice de que nós temos que entender. Quem governa a sua vida, meu irmão? Quem está governando a sua mente nesses últimos tempos? Quando nós olhamos para isso, eu preciso compreender que a alegria começa com firmeza em Cristo. O versículo 1 vai dizer exatamente isso: estais assim firme no Senhor. O primeiro passo para nós compreendermos o que é estar alegre, contente, completo em Cristo é estar firme no Senhor. É interessante que antes de falar sobre alegria, ele fala sobre firmeza. Ele não começa o texto dizendo que nós temos que viver alegremente, mas ele primeiro fala: olha, vocês precisam estar firme no Senhor. Então, meu amado, o princípio para eu alcançar algo que preencha o meu coração e que satisfaça os momentos bons e ruins da minha vida é firmeza em Cristo Jesus. Firmeza nesse Deus que pode todas as coisas. Firmeza nesse Deus que me ama incondicionalmente. Firmeza nesse Deus que conhece todas as provações que eu estou passando, que eu vou passar, mas mesmo assim tem uma palavra de ânimo para que eu possa prosseguir. E quando eu olho para isso, eu vejo por que não existe alegria duradoura sem estabilidade espiritual. E talvez seja isso. Nós somos muito instáveis espiritualmente. E por isso não encontramos um contentamento que nos mantém firme todos os dias. Por isso que muitas vezes nós estamos lá em cima e ao mesmo tempo lá embaixo, e ao momento que nós estamos lá embaixo, nós vivemos e nos comportamos como alguém que não tem Cristo. Quando nós olhamos para isso, a palavra de Deus vai dizer: estais, pois, firme. Firme, essa palavra é uma palavra usada exatamente pelos soldados quando eles estavam em guerra. Soldado, quando estava em guerra, eles tinham que ficar na linha de frente com seus escudos, com as suas lanças, com as suas espadas, e eles não podiam retroceder. Eles tinham que ficar firme, mesmo com o ataque do inimigo. Porque se eles retrocedessem, quem estava na retaguarda sofria a derrota. Talvez aqui seja o que nós precisamos entender, querido, é que mesmo diante dos ataques, mesmo diante das afrontas, nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos nos manter inabaláveis. Nós precisamos não retroceder, porque até isso, quando retrocedemos, a palavra de Deus diz: Deus não tem prazer naquele que retrocede. A caminhada cristã é uma caminhada sem volta. A caminhada cristã é uma caminhada que eu entrei, mas eu não posso voltar atrás. Talvez, amados, nós retrocedemos por pressões, retrocedemos por situações, retrocedemos porque a fé naquele momento foi abalada. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: não é tempo de retroceder, não é tempo de voltar atrás, é tempo de prosseguir, é tempo de avançar, é tempo, querido, de conquistar o que Deus tem para a sua vida. Quando nós olhamos para essa verdade, nós vamos perceber que Paulo está dizendo: não abandonem a posição que você tem em Cristo Jesus. Não troque essa posição por nada. Não troque esse estar em Cristo por nenhuma outra coisa.
Precisamos olhar de forma mais precisa. O mundo, ele muda, as circunstâncias mudam, as emoções mudam, mas Cristo permanece o mesmo hoje, amanhã e eternamente será Cristo. Por isso, querido, permaneça firme, porque Cristo não muda, não há variação, não há mudança em Cristo. Ele permanece o mesmo. Nós mudamos, nós às vezes retrocedemos, nós às vezes nos voltamos atrás naquilo que decidimos com Ele, mas Ele não muda. A palavra diz que Ele não é homem para poder mentir, Ele nem é filho do homem para poder voltar atrás. O que Deus diz ao seu respeito continua. O que Deus diz a respeito da sua casa continua. O que Deus diz a respeito da sua família continua. O que Deus falou ao seu respeito, querido, vai se cumprir de forma plena e absoluta. Mas não podemos retroceder. Precisamos nos manter firmes. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7 que a alegria, ela não é construída sobre emoções. Ela é construída sobre bases e fundamentos. Por isso que nós vemos lá, quando a palavra de Deus vai mostrar no capítulo 7 de Mateus, que um homem constrói numa rocha e o outro constrói na areia. E ali vem o vento e vem a tempestade, e uma casa cai, mas a outra permanece firme. O que eu quero que você entenda nessa parábola, nesse texto que nós estamos falando, é que a mesma tempestade que veio para a casa que estava construída na rocha, veio para a casa que estava construída na areia. O problema não é a tempestade, o problema é a fundação. O problema não é os ventos que sobram forte, o problema é onde nós estamos fundamentados. E aí é que mora o grande segredo quando nós estamos em Cristo, porque se estamos fundamentados em Cristo, se estamos fundamentados na palavra, querido, o vento pode soprar, a tempestade pode soprar, os ventos podem ser bravios, mas não iremos ser abalados, porque estamos firmados em Cristo Jesus. Talvez esse seja o grande segredo da igreja vencedora. É uma igreja que está fundamentada em Cristo e na sua palavra. Quando nós olhamos para isso, muitos estão emocionalmente abalados porque estão tentando sustentar a vida em bases instáveis. Quantas vezes nós estamos tentando sustentar a nossa vida em coisas palpáveis? Quantas vezes nós estamos tentando sustentar a nossa vida naquilo que nós já conquistamos? Na posição que nós temos, nas coisas que nós já conquistamos? Quantas vezes nós queremos sustentar as nossas bases na nossa própria força? Eu sou uma pessoa que tenho muita saúde, eu sou inteligente, eu tenho capacidade. Quantas vezes nós queremos sustentar as nossas bases no reconhecimento? Porque se não me reconhecer, porque se não entender quem eu sou, querido, entenda uma coisa séria nessa noite: a nossa base não pode ser instável, a nossa base não pode estar firmada em coisas, em pessoas, não pode estar firmada em reconhecimento, a nossa base tem que estar firmada na palavra. No Deus que não retrocede, no Deus que não volta atrás, no Deus que é hoje e será eternamente. Quando eu olho para isso, eu fico feliz, porque eu entendo que a alegria, ela é protegida pela unidade. Esse texto nos revela algo maravilhoso. Paulo vai escrever que no versículo 2 e 3, ele cita aqui, ele menciona duas mulheres. Uma delas se chama Evódia e outra se chama Sintique. Não sabemos a natureza do conflito que veio sobre aquelas mulheres, mas é certo que elas tiveram um conflito muito grande.
ao ponto de Paulo ter que citá-las na sua carta. E quando nós olhamos para isso, nós não sabemos o problema que tornou-se aquele momento de divisão no meio daquelas mulheres. Mas Paulo vai escrever algo maravilhoso. E ele nos ensina algo aqui muito importante. Mesmo pessoas espirituais podem entrar em desacordo. Querido, isso é algo que me chama muita atenção. Mesmo pessoas espirituais, pessoas crentes, como nós aprendemos aqui hoje na escola bíblica, se não soubermos refrear a nossa fala, nós poderemos entrar em desacordo. E quando nós olhamos para esse texto aqui, olhamos e vemos de forma muito clara, Paulo aqui ele não procura culpados. Ele não procura que o responsável por aquele momento ali de confusão no meio daquela igreja, mas ele procura a reconciliação. Olha como o texto é maravilhoso no versículo de número 2 e 3. Paulo vai dizer o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, a base para que você e eu encontremos resposta para as nossas divergências é Cristo Jesus. A base para você e eu encontrar um ponto de convergência e continuar caminhando junto sempre vai ser Jesus. E o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso, querido. Ele não está aqui culpando aquela situação, mas ele vai e procura reconciliar. Ele vai dizer para aquelas pessoas que ali auxilia ele: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Ou seja, ajude essas mulheres, ajude essa igreja a se entender melhor. E quando nós olhamos, querido, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Ele não diz para aquelas pessoas pensarem igual sobre tudo. E a gente aqui é um grupo ainda muito pequeno. E a gente sabe que nem todos nós pensamos igual. Mas nós temos um ponto que nos converge: a palavra. Nós temos alguém que é o centro das nossas buscas, o próprio Jesus. E por isso, querido, nós vamos caminhando. Ele diz para elas estarem unidas em Cristo. A unidade da igreja não nasce da uniformidade. E às vezes isso é muito bom a gente entender isso. Porque quando nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós, nós arrumamos tantos conflitos. Quando nós queremos que as pessoas pensem como nós, a nossa ideia, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de gerir é a melhor, nós criamos tantos problemas, querido. E não é só na igreja, dentro de casa, dentro da família, no trabalho, nas amizades. A gente precisa compreender, querido, algo muito interessante, que a nossa centralidade sempre vai ser Cristo. Se Cristo é a minha base, se Cristo é a sua base, nós nunca vamos nos divergir ao ponto de nos separarmos. O máximo que pode acontecer é que nós vamos multiplicar. Eu acho interessante Paulo escrevendo isso aqui com a grande precisão. Paulo está escrevendo algo que ele viveu. Alguns anos atrás, no início do ministério de Paulo, ele ainda muito afoito, querendo fazer a obra de Deus, ele procura então um jovem chamado Marcos, e esse jovem estava atrapalhando a sua caminhada, porque ele queria ir muito rápido, mas o jovem não tinha o mesmo pique que ele. E ele então diverge com Barnabé, o homem, seu amigo de caminhada. E naquele ali ele vai para um lado e ele para o outro, e o reino de Deus cresce por ambas as partes. Anos depois, Paulo já
na sua maturidade, ele fala para alguém: olha, traga para mim agora o jovem Marcos, porque ele me é muito útil. Ou seja, querido, a maturidade faz-nos reconhecer que aquilo no passado que nos atrapalhava, agora pode nos ajudar. Aquilo que no passado era um peso, agora se torna algo que vai auxiliar a minha caminhada. O Evangelho é algo tão lindo, querido, que ele vai nos convergindo a Cristo. Vai nos levando, nos afunilando até nós chegarmos no ponto central da palavra, que é Cristo Jesus, Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você, a esperança de toda a glória. Quando nós vamos olhando para isso, quando não entendemos os princípios da palavra, em vez de juntarmos, nós espalhamos. E nessa noite eu quero que você entenda algo muito sério da parte de Deus. A alegria em Cristo é uma decisão espiritual. Você precisa decidir se você quer ou não ser alegre, feliz em Cristo. Versículo de número 4 vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: olha, se alegre no Senhor. E ele vai repetir isso é uma repetição. Outra vez eu digo para vocês, sejam felizes no Senhor. Talvez esse reforço, essa duplicidade de palavra de Paulo, ele está dizendo para mim e para você nessa noite não busque alegria em nenhum outro lugar. E talvez, querido, nós buscamos alegria em tantas outras coisas. E nós confundimos, porque buscamos alegria, às vezes, na prosperidade. Você vê que ele não está dizendo aqui, alegrem-se na prosperidade, alegre quando tudo estiver bem, alegre quando não houver luta. Não, ele está dizendo, alegre-se no Senhor. E eu digo para vocês novamente, alegrem-se no Senhor. Qualquer lugar que você e eu buscar alegria permanente, nós vamos falhar se não for em Deus. Qualquer lugar que nós formos buscar alegria, nós podemos ter cuidado, querido, porque às vezes nós vamos confundir felicidade com alegria. Felicidade é passageira, alegria é permanente. E aí a gente precisa compreender algo muito sério, porque a fonte da alegria, ela não é circunstancial. A fonte da alegria se chama Cristo. Mas quando eu busco felicidade, e nós vivemos em um tempo que é assustador, todo mundo quer ser feliz. Não é verdade? A gente ouve muito isso. Não, eu quero mais é ser feliz. Não, eu quero mais é viver feliz. E a gente esquece, querido, que a felicidade depende do que acontece. Se tá bom, eu estou feliz. Se tá ruim, eu estou triste. A alegria depende de quem Deus é. A felicidade é circunstancial. A alegria é algo espiritual. A felicidade pode desaparecer. Porque às vezes a gente vai falar, o que é felicidade para você? É o meu relacionamento? É uma pessoa? É uma posição? É o status? É quantas curtidas eu tive? Isso pode desaparecer da noite para o dia. Mas a alegria, ela é permanente. Porque ela independe do que está à minha volta. Ela independe do momento que eu estou passando. Porque a alegria tem nome, sabe? A alegria é muito aquilo que nós vemos lá em Gálatas 5:22. Ela faz parte da essência do Filho de Deus, porque é o fruto do Espírito em você e em mim. E o fruto do Espírito é a alegria, ou seja,
Quem tem o fruto do Espírito sempre vai ter uma estabilidade espiritual, porque a alegria vive, reside, mora dentro dele. E aí, meu amado, você e eu precisamos entender que a alegria, ela produz equilíbrio espiritual. Talvez esse seja um ponto que nós precisamos ter muita atenção, e eu não quero que vocês me interpretem mal, mas a alegria produz exatamente equilíbrio espiritual. Versículo de número 5. Vamos lá para o versículo 5. Olha bem o que o versículo 5 vai dizer. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ponto. Olha bem o que o texto está dizendo. O texto está dizendo exatamente isso. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ponto. E aí ele vai dizer o quê? Perto está o Senhor. Ponto de novo. E aí você e eu precisa meditar de uma forma mais prática nesse texto. A palavra utilizada por Paulo aqui, ela transmite a ideia de mansidão, equilíbrio, domínio próprio e um espírito gentil. E quando nós olhamos isso, quem vive na alegria do Senhor não é controlado pelas emoções, é controlado pelo Espírito. Quem vive a alegria do Senhor é controlada pelo Espírito. E quando nós olhamos para isso, isso nos conecta diretamente com o que nós falamos sobre o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longânimo e assim por diante. Quando nós olhamos para isso, a gente precisa observar a sequência do que leva-nos a ter alegria. Primeiro ele vai dizer que a alegria produz paz. A paz produz equilíbrio. E o equilíbrio produz o quê? Testemunho. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Ou seja, as pessoas vão olhar para você e vão ver que em você há algo totalmente diferente. E aí, querido, nós precisamos observar de perto a consciência da presença de Deus transforma o nosso comportamento. O que Paulo está dizendo aqui? Depois que ele faz esse comentário, ele fala, perto está o Senhor. Ou seja, se nós tivéssemos a verdadeira consciência de que Cristo está perto, nós não vacilaríamos tanto. Se nós tivéssemos a consciência de que Deus está perto, nós viveríamos de uma forma mais consciente. Um exemplo muito prático para nós é, quando nós estamos perto de alguém que nos observa, nós fazemos o quê? Tentamos ser o mais certo possível. Quando nós estamos perto de alguém que está nos observando, nós seguimos o protocolo. E Paulo está dizendo aqui exatamente isso, querido, depois que ele fala, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Porque Cristo está perto. Talvez seja essa a consciência que nos falta. Hebreus vai dizer que nós estamos cercados, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí, querido, não é só testemunhas dos que nos protegem, mas testemunhas dos que nos acusam. E se nós tivermos essa consciência de que uma grande nuvem de testemunha nos cerca todos os dias, nós iremos viver mais vigilantes, mais atentos. Nós iremos viver de forma que não envergonhe o nome desse Cristo que nos chamou. Eu quero que você entenda algo maravilhoso da parte de Deus. A alegria vence a ansiedade através da oração. Não sei se você já percebeu, mas quando nós estamos muito tristes, a gente ora. Quando tudo está muito ruim, a gente ora. Quando tudo parece que vai dar errado, a gente ora. Mas por que a gente espera chegar nesse nível para orar?
Porque a gente sabe que existe alguém que pode trazer resposta. Existe alguém que pode nos mostrar o caminho. Mas parece que quando tudo está bem, nós não precisamos deste caminho, desta orientação. E aqui nós vamos ver de forma muito clara, querido, nós vamos ver que não andeis ansiosos por coisa alguma. Versículo de número 7. Palavra de Deus no versículo de número 7, no versículo 6 vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, o quê? As vossas petições, ou seja, eu preciso mostrar para Deus, Ele sabe, mas eu preciso falar com Ele o que eu quero. E Ele vai dizer que seja conhecida diante de Deus as vossas orações. O que é oração? É aquele diálogo diário que eu tenho com Deus. Aquele bate-papo que todos os dias eu paro para conversar com Ele. Aquilo que Adão fazia na virada do dia lá com Deus no jardim. Mas existe algo que Ele mostra para nós aqui que é de extrema importância. Ele vai dizer: seja conhecida diante de Deus a sua súplica. Ou seja, querido, aquele momento que a casa caiu, aquele momento que você precisa de uma resposta urgente, aquele momento que não tem mais para onde correr, é a súplica. Você vai se jogar diante dele e vai falar: Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu preciso de um socorro imediato. E Paulo está dizendo: olha, apresente diante dele. Não apenas as suas petições, mas também as suas orações. E, se necessário, a sua súplica. Aquele momento de desespero, sabe? Aquele momento que você não sabe o que fazer mais da sua vida. Aí aparece quem? Deus. Para poder te trazer resposta. Para te trazer direção. Para te mostrar o que você deve fazer naquele momento intenso. Por isso, meu amado, nessa noite você precisa compreender que a alegria de verdade em Cristo, ela vai vencer as ansiedades dos nossos corações. E a gente anda em um tempo que, eu não estou dizendo daquelas preocupações que a gente tem no dia a dia, mas eu estou dizendo daquela ansiedade dominadora, aquela que te tira o sono, que te faz perder a esperança, que diminui a sua fé, sabe? Aquela ansiedade que você não sabe o que fazer. Por isso, o antídoto para isso é oração, súplica e gratidão. Por isso, nessa noite, meu amado, eu quero que você confie em Deus. Entregue o seu coração para Ele. Entrega a sua vida para Ele, sabe? Talvez, se nós fôssemos como Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele permaneceu em paz. Aqueles 3 jovens foram lançados numa fornalha de fogo e eles permaneceram leais. Jesus, como nós vemos aqui hoje na leitura introdutória, ele estava dormindo na polpa do barco. E o mar estava furioso e a tempestade estava quase que afundando o barco. Mas Jesus estava dormindo, sabe? Por quê? Porque ele tem controle de todas as situações. Sabe, meu irmão? Eu não sei, meu irmão, se a sua vida tem sido uma vida de alegria no Senhor, ou se você tem vivido de felicidades circunstanciais. Mas esta é uma noite que você e eu precisamos compreender algo muito sério da parte de Deus. A nossa alegria tem nome. Sabe? A minha alegria, a sua alegria tem um nome, e o nome da nossa alegria é Jesus Cristo.
Se você tem buscado ser feliz em qualquer outro lugar, em qualquer outra coisa, eu quero que você entenda, você pode se frustrar de uma forma muito séria. Então busque a alegria no lugar que você pode permanecer firme. No lugar onde você não vai se decepcionar. No lugar onde você não vai ficar frustrado. Busque alegria em Jesus. Quando nós buscamos a alegria em Jesus, nós vamos ver que algo maravilhoso acontece dentro de nós. E a nossa mente precisa ser redirecionada. Aqui no versículo de número 8, ele vai dizer o seguinte: o que está alimentando a sua alma? Talvez essa seja uma pergunta pertinente para todos nós. O que está alimentando a sua mente todos os dias? O que está enchendo a sua mente todos os dias? E Paulo vai mostrar algo maravilhoso. O que alimenta a minha mente molda o meu coração. O que molda o meu coração direciona a minha vida. E por isso ele apresenta para nós aqui uma lista extraordinária. Ele vai dizer para você e para mim o seguinte: olha, começa a alimentar a sua mente de tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama. Ele vai dizer para nós: olha, alimenta a sua mente com essas coisas. E isso vai governar a sua vida. Isso vai direcionar a sua vida. Talvez aquilo que o salmista lá no Salmo 1 vai dizer. É o homem plantado. É o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. É o homem que não participa daquilo que não convém. Talvez seja isso que Paulo ensina para nós lá em Romanos 12, 2. Ele vai dizer que a nossa mente precisa ser renovada para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável. Talvez seja o que Isaías declarou há mais de 3.000 anos atrás: tu conservarás aquele cuja mente está firme em ti, ó Deus. Você quer que a sua mente seja uma mente focada, uma mente direcionada, uma mente alegre, contente em Deus? Direcione a sua mente para Ele. Direcione o seu coração para Ele. Sabe, meu amado? E para podermos finalizar nessa noite esta reflexão, esse entendimento, eu quero que você entenda que tudo isso aponta para uma vida cristã madura. A promessa final que ele nos traz aqui no versículo 9 é: e o Deus de paz conservará e estará convosco todos os dias. O Deus de paz, o Deus que tem a paz que excede todo entendimento. Não é paz circunstancial, é a paz que excede a normalidade da vida. Esse Deus será convosco para sempre. Por isso, meu amado, eu quero concluir dizendo o seguinte: se você nessa noite tem firmado buscado a sua alegria em coisas, em circunstâncias, e tem se frustrado, eu quero que você entenda que o Cristo que nós pregamos aqui nessa noite é o Cristo que pode preencher esse lugar de decepção na sua vida. É o Cristo que pode trazer um sentido novo para a sua existência. É o Cristo que pode moldar a sua vida para ser um homem, uma mulher melhor. Não é as divergências de pensamento, não é as situações adversas, não é os momentos, talvez, de aflições dessa vida que vai te fazer perder a alegria de um Deus poderoso. Não são essas coisas. Essas coisas podem acontecer, mas o Cristo que você serve conservará o seu coração em paz. Por isso, nessa noite, meu irmão, eu não sei se o seu coração tem andado ansioso, se o teu coração tem andado aflito.
se a tua vida tem sido uma vida de mais tristezas do que alegria. Mas essa é uma noite onde Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele é o centro da alegria do teu coração. Ou Ele precisa ser o centro da alegria do seu coração. Eu quero que você fique em pé nessa noite. E nós vamos orar em cima dessa palavra. Nós vamos orar para que Deus traga centralidade na nossa vida. Nós vamos orar para que Deus nos mostre a verdadeira essência do que é viver uma vida alegre, contente, o que é viver uma vida que não é movido pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelas aflições. Não, uma vida governada pelo Espírito Santo. Uma vida governada pela palavra. Uma vida governada por Cristo Jesus. Quero que você se apresente hoje diante de Deus. Quero que você se mostre diante de Deus nessa noite. Eu sei que você compreendeu essa palavra. Eu sei que o Espírito Santo falou com você nessa noite. Por isso, conversa com Cristo, conversa com o Espírito Santo. E Ele vai trazer sobre você a paz que excede todo entendimento. As circunstâncias não vão te abalar. Os acontecimentos não vão te abalar. O Espírito Santo visita o teu povo nessa noite. O Espírito Santo visita os teus filhos nessa noite. Tira todo o peso. O Espírito Santo tira toda a frustração. Tira tudo aquilo que tem causado tristeza ao coração dos teus filhos. Tira tudo aquilo que tem causado, ó Deus, separação, divergências. O Espírito Santo de Deus, Tu que conheces os nossos corações, Tu que conheces aqueles lugares onde só nós conhecemos, venha nessa noite, entre em nós e muda a nossa mente, muda o nosso coração e muda a nossa forma de pensar. Cura a nossa alma que muitas vezes está doente. Cura a nossa alma que muitas vezes está, ó Deus, cheia de amargura. Tu traz nessa noite, Senhor, o teu bálsamo. O bálsamo que cura